E salve guys, estamos aqui para mais um vídeo de Kerbal Space Program. Depois desse começo que vocês viram, eu dei uma leve farmada agora com o Bob, né? Peguei um pouquinho de ciência que estava faltando. E agora vamos lá, vamos continuar. Dessa vez a gente já tem provavelmente o suficiente para poder ao menos fazer uma órbita alta em Kerbin. Eu ainda não sei se a gente vai ter o suficiente para poder chegar na Lua. A Lua é complicada, porque ela vai precisar de um motor bem mais eficiente no vácuo do espaço, né? E, bem, vamos dar uma olhada, vamos ver se a gente vai ter o suficiente para poder chegar na Lua nesse episódio. E uma outra coisa que eu fiz também, que eu acabei esquecendo, né? Devido aos mods que eu tinha utilizado antes, eu tinha deixado o jogo com a configuração do gráfico no baixo. Mas dessa vez eu já corrigi, eu já coloquei os gráficos no alto, né? Porque é um jogo bem, assim, sem mod de gráfico, o jogo roda tranquilo no alto, então não tem por que eu deixar os gráficos desativados, né? Bem, então vamos entrar no nosso prédio de pesquisa e desenvolvimento. Nós estamos agora com 103 pontos de ciência. Isso é bom, mas eu não sei se é uma quantidade tão alta assim. Eu ainda estou me perguntando o que que eu quero desbloquear. Eu sei que já tá meio que na hora da gente ir logo pra Lua, né? A gente até consegue ir se eu for pela parte de cima. Mas sendo bem sincero, eu acho mais interessante eu desbloquear um pouco mais de ciência na parte de baixo. Eu vou estar primeiramente pegando o Basic Science, porque ele vai estar desbloqueando a Science Junior, né? Que é uma peça fundamental para a gente conseguir um progresso cada vez mais rápido aqui. O começo é sempre lento mesmo, mas daqui a pouco a gente vai estar ganhando horrores de ciência. Vamos lá então, vou estar desbloqueando Basic Science. E nos sobrou 58 pontos de ciência. A gente não consegue pegar essas partes aqui mais para frente, porque custam 90. Mas eu poderia pegar Flight Control, porém eu não acho interessante. Então só nos resta vir aqui para trás mesmo. Vamos desbloquear o General Rocketry. Ele vai desbloquear o Tamper, que é um booster gigante de combustível sólido. Também o Reliant, que é um motor um pouco melhor do que o Swivel, né? Ele é um motor de combustível líquido um pouco melhor. E também o tanque de combustível líquido um pouco maior. Ele é melhor do que o tanque pequeno porque vai evitar da gente ter que fazer um foguete super alongado, né? Que fica balançando muito. Vamos desbloquear o General Rocketry. A gente não consegue pegar esses aqui, então agora a gente pode pegar só a parte de estabilidade, né? A stability. E essa parte de estabilidade é muito boa, porque além dela dar uma asinha um pouco melhor, ela também dá um cone aerodinâmico e o nosso decoupler radial. Isso é perfeito, a gente precisa muito desse decoupler radial para poder montar foguetes cada vez mais potentes. Então bem, vamos lá. O meu objetivo para esse vídeo é duas coisas. A primeira delas, eu quero realmente estar orbitando Kerbin. Eu não quero fazer uma trajetória suborbital, igual a gente tinha feito no vídeo passado. E além de fazer uma trajetória orbital, eu quero fazer uma órbita alta. Eu quero tentar chegar pelo menos a 500 mil metros de altura. E também, se possível, né, se não ficar muito grande o vídeo, eu quero tentar pousar no Polo Norte de Kerbin. Então vamos lá, vamos estar fazendo o nosso foguete que vai fazer a gente entrar em órbita dessa vez. Agora eu não vou ficar me alongando muito na construção do foguete, eu vou tentar resumir o máximo possível, porque a maior parte das explicações que eu já dei nos últimos vídeos já são mais ou menos o que eu iria explicar aqui se eu ficasse falando o que eu estou fazendo. Estou colocando uma cápsula, vou deixá-la branca, o paraquedas principal, o paraquedas de desaceleração supersônica, colocar o heat shield também. Dessa vez eu vou colocar até um pouco menos de ablativo. Eu tinha colocado 80, eu vou deixar 40 dessa vez. A nossa baía de serviços, né? Agora colocar os experimentos dentro dela, colocar o barômetro, o termômetro
E o Mystery Goo. Bem, a gente também desbloqueou o Ciência Júnior, então a gente vai levar o Ciência Júnior também. E, é claro, ele também vai ser descartado na atmosfera, né? Nada disso aqui vai voltar para Kerbin, apenas a cápsula. Temos uma nova antena de comunicação, mas não é necessário por enquanto. E agora temos bateria. Eu vou colocar um pouquinho de bateria aqui. Não é necessário, na verdade, porque a missão vai ser muito rápida, né? A gente vai só para órbita e já vai desorbitar. Então não tem necessidade de colocar bateria aqui, mas vamos deixar aqui, né? Porque a gente desbloqueou e não tem problema, não é tanto peso assim. É uma camada de segurança a mais também se qualquer problema, se der qualquer problema. Tá, por enquanto a gente ainda só tem os motores normais de combustível líquido, mas daqui a pouquinho a gente já vai estar desbloqueando um motor super eficiente no vácuo. Eu vou estar então fazendo um foguete de 3 estágios. O estágio final vai ser esse aqui, com o swivel. Depois eu vou estar colocando um desacoplador aqui embaixo. Vou estar colocando mais combustível aqui. Vou colocar mais um swivel aqui. 1.25 tá bom, porque esse aqui não é o primeiro estágio do foguete, esse aqui é o segundo estágio. O primeiro estágio de verdade, agora que a gente tem esses desacopladores radiais, eu vou estar colocando os desacopladores radiais e eu vou estar colocando... Aí eu tô me perguntando se eu coloco tamper mesmo ou se eu coloco swivel. Porque o tamper, como vocês sabem, esses boosters de combustível sólido do começo do jogo, eles não têm vetoração. Ou seja, eles não conseguem inclinar o foguete ou controlar ele. Então eu acho que eu vou fazer o primeiro estágio de swivel mesmo. Vou estar colocando 4 desses e 2 swivels aqui. E 1.33 ao nível do mar. Tá, deixa eu colocar isso aqui junto. Normalmente eu coloco junto os desacopladores com o próximo estágio, né? Pra ir tudo de uma vez. Só quando às vezes o estágio tá dentro de uma coifa ou alguma coisa assim, eu não coloco eles juntos. Se o foguete for dessa forma aqui, ele vai ficar dando uma leve balançada. Existe uma forma um pouco arcaica de você parar com esse balançar dos boosters antes mesmo de desbloquear a peça que normalmente é usada, né? Que é uma peça estrutural pequena que mais pra frente a gente vai desbloquear. A gente vai pegar um desse segmento modular aqui. Deixa só rapidão, vou tirar isso aqui da frente. A gente vai vir aqui, vai colocar ele mais ou menos aqui. Ele não pode ser muito para baixo também, porque senão ele vai atrapalhar na hora do booster sair. E também essa peça gera um arrasto até que considerável. A gente vai enfiar ela um pouco aqui para dentro. Um pouco mais para dentro do que essa parte aqui, ó. Essa parte que tem que estar um pouco mais para fora do que essa peça aqui. E a gente vai estar colocando essa peça aqui, né? Sempre tendo em vista a simetria. A gente vai colocar ela um pouquinho ainda mais para dentro, né? Tem que ter, ó, vocês têm que notar que tem que ter pelo menos um pouquinho para fora, um pixelzinho dessa peça para fora. E a gente vai nessa peça aqui, que é onde está perto dela aqui, a gente vai colocar Semi-Vessel Interaction, para ela poder interagir com o próprio foguete. Ou seja, quando ela ficar dando aquela balançada toda molenga, ela vai ficar batendo nessa peça aqui que vai impedir que vai basicamente impedir com que ela fique balançando, ela vai segurar no lugar. E é por isso que tem que dar um vãozinho aqui para uma peça para essa peça não iniciar dentro uma da outra, né? Porque senão isso vai acarretar em um monte de problema. Outra coisa também, deixa eu colocar essa peça um pouco mais para baixo, não tanto. Isso é sempre que vocês criarem boosters ou vocês tiverem motores na lateral,
esse motor tem que estar um pouco mais abaixo do que esse, tá? Tipo assim, essa peça aqui que tá separando o estágio, ela tem que estar lá pra baixo, ó. Tá vendo? Por quê? Porque na hora em que ela separar, ela... Se você clicar aqui com o botão direito, olha só. Ela tem uma força de separação. Então o que vai acontecer com o booster? Vou pegar o booster aqui na mão. Olha só. O booster tá aqui. Ele tá indo pra cima rapidão. Quando for separado, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai cair pra fora por causa das forças aerodinâmicas. E ele vai ir pra baixo. E ele não vai bater no seu foguete. Se, por exemplo, notem que ele tá assim, né? Que eu coloquei ele assim. Se eu colocasse ele assim, dessa forma, quando fosse ter a força de separação ali, ó, ao invés do booster ser separado assim, ele seria separado assim, ó. Consegue entender o que eu tô querendo dizer? Ele ia ser separado pra cá, e por causa da pressão aerodinâmica do vento, ele ia fazer isso aqui, ó. Ele ia entrar dentro do foguete. Ia explodir, ia fazer um monte de coisa. Então sempre coloque o booster assim, o separador do booster na parte um pouco mais acima. Não precisa ser tanto acima igual eu coloquei, mas eu coloco assim. E nunca coloque o booster assim, ó. Nunca coloque o booster no meio do seu foguete. Sempre coloque ele lá pra baixo. Pra ele ser separado e já ser descartado lá pra fora. Pra ele não bater no teu foguete. E outra coisa também, como eu disse, pro booster não ficar dando aquela balançada, né? Porque ele só tem um ponto de fixação. A gente criou esse ponto de fixação aqui. Inclusive, eu espero que ele não esteja dando problema, né? Ele tem que ser só um pouquinho, só para ele bater aqui e não ficar balançando. Vamos terminar então colocando um cone aerodinâmico aqui para poder gerar um pouco menos de arrasto. E vamos lá ver o nosso centro de gravidade, centro de empuxo e centro de sustentação aerodinâmica. Eu não gosto muito dessa asa, sendo bem sincero, porque ela é muito grande. Eu sei lá, eu não acho ela muito boa. Eu ainda acabo usando sempre a asinha pequena por gosto pessoal mesmo. Colocando simetria quádrupla e colocando ela aqui embaixo. Sempre que vocês forem colocar asa, se vocês forem colocar dessa forma aqui com simetria quádrupla, notem que ela vai estar meio que entrando ali, ó, tá vendo? Ela tá entrando dentro do foguete, isso não é interessante. Então arrastem ela um pouco pro lado assim e coloquem ela dessa forma. Conseguem ver? Ela não tá entrando dentro aqui do booster. Bem, o centro de sustentação ainda tá em cima, porém, se eu tirar o booster, eu consigo ver que quando o booster for separado, o centro de sustentação tá atrás, que é o ideal. Então vamos estar devolvendo o booster para o lugar. E como o foguete sem o booster a gente já viu que ele está correto, agora vamos corrigir o foguete com o booster. Vamos colocar mais asa aqui. O centro de sustentação ainda está muito colado. A gente consegue jogar isso aqui um pouco mais para baixo. Tá, eu acho que aqui tá bom. Uma outra coisa também que alguém possa estar se perguntando é o seguinte: como que eu consigo arrastar isso aqui muito para fora da peça? Tipo assim, como que eu consigo fazer a peça ir para fora total? Porque normalmente não tem como. Se você estiver arrastando alguma peça, você consegue segurar o shift. Segurando o shift e arrastando, ela vai para qualquer lugar que você quiser. Ela não tem limite, ó. Sem shift, com shift. Notem que se a peça estiver com o shift aqui e eu tentar mexer ela sem o shift, ela vai voltar pro local que ela pode ficar, tá? Então, por exemplo, se você colocou a peça toda para fora assim e você quer mexer nela, não se esqueça de estar segurando o shift quando você for clicar, porque se você clicar sem o shift, ela volta pro local. Então vamos colocar a asinha um pouquinho mais para baixo. Eu sei que é meio ridículo isso, mas eu vou tentar não fazer muita clipagem de peça, tipo enfiar uma peça dentro da outra, mas no limite do possível eu ainda vou estar tentando usar o que tá dentro do jogo, tá? Se tá no jogo, então é para usar. Ok, já demorou muito mais do que precisava, vou só terminar de ver os estágios aqui e vamos embora para a plataforma de lançamento.
Bem, e a gente está aqui de volta na plataforma de lançamento. Se vocês olharem ali embaixo, eu fiz uns pezinhos pro foguete para evitar que ele fique dando aquela balançada quando eu fizer o EVA aqui, igual tinha acontecido no último episódio. E aquilo ali vai ser separado assim que a gente tentar ir pra cima, tá? Já planejei certinho. Como sempre, se qualquer coisa der problema, vai estar gravado, então vamos lá. Agora que a gente tem o Mystery Gu, eu vou estar conduzindo uma observação de materiais aqui. 5.3 de ciência, ok. Feito. Vou estar coletando e restaurando, porque a gente vai fazer um novo... Eu falei Mystery Gu, é o Science Junior. A gente vai estar fazendo um novo experimento do Science Junior lá em cima. E nem adianta abrir isso aqui, porque tudo que era para poder coletar de ciência eu já coletei, exceto o Science Junior, tá? Então, vamos estar embarcando de volta no foguete, apertando F5, apertando T para poder ligar o SAS, que é o sistema de estabilização. Eu já apertei, mas quando tá aqui embaixo a gente aperta Z ou X para poder acelerar ou desacelerar. F5 de novo, né? Sempre para garantir. Mirar a câmera um pouquinho mais acima no foguete. Acho que aqui no meio tá bom. Vamos mirar aqui porque isso aqui vai ser descartado. E vamos ver se vai dar certo, né? Eu ainda não sei se vai dar certo, mas vamos lá. Vou dar mais um F5 porque todo F5 que a gente dá é pouco. E vamos estar lançando o foguete em 3, 2, 1. Bem, eu vou estar diminuindo um pouco o limite do gimbal, porque eu sempre esqueço de fazer isso. O Swivel, ele tem um gimbal muito forte pro começo do jogo, assim, pra esses foguetes super leves. Bem, agora que a gente vai tentar fazer um voo orbital, eu vou estar explicando como que funciona um voo orbital e o que você deve fazer para poder entrar em órbita. A primeira coisa é, assim que você sair do chão, fique dando toquinhos bem devagarzinho para embicar o seu foguete para a direita. Para a gente entrar em órbita, a gente precisa com que a nossa velocidade indo para a direita seja maior do que meio que a velocidade que a gente esteja caindo. Como eu disse, eu sou podre explicando, então eu não faço tutorial, tá? Eu só tô dizendo mais ou menos que a gente faz. Porém, o motivo da gente ir para a direita é para a gente poder seguir a rotação do planeta, entendeu? Porque o planeta, o Kerbin, ele já gira para a direita. Então, indo para a direita, a gente meio que já ganha uma certa aceleração a mais. Eu tô botando o foguete bem... Eu puxei ele bastante porque ele ficou meio que... Sei lá, ele ficou indo pro lado errado. Ele não poderia estar indo pro lado errado. E aqui a gente tá indo muito de lado. A gente tem que ir mais pra cima. Bem, eu acabei fazendo uma cagada, mas meio que deu certo. A gente ainda tem mais ou menos 1000 de ΔV, já é o suficiente para entrar em órbita. E o nosso apóstolo tá em 100 km. Foi uma subida totalmente errada, porque eu acabei falando... Eu acabei tentando explicar o que eu tava fazendo, não prestando atenção direito no que eu tava fazendo, então... Enfim, como eu disse, se vocês querem um bom tutorial, vejam o canal do Renan, ele é 1000 vezes melhor explicando do que eu. E agora a gente está praticamente entrando em órbita. Quando a gente chegar no nosso apoastro, que é essa parte aqui, na verdade um pouco antes, né? A gente vai começar a acelerar para a gente poder não cair na Terra. O que eu queria explicar é o seguinte, a nossa velocidade indo para... No caso, como eu disse, a gente está indo para a direita para poder ganhar um pouco mais de velocidade junto com o Kerbin. Bem, nesse caso, a nossa velocidade indo para a direita tem que ser o suficiente para meio que quando a gente for cair, a gente errar Kerbin. E a gente ficar errando infinito e a gente nunca cai em Kerbin de verdade. É assim que funciona uma órbita na vida real. Vou dar mais um F5 e vamos dar uma observação de Mystery Gu. Caceta. Observação de Science Junior aqui. Vou coletar, vou restaurar. E, bem, aí os experimentos daqui eu já fiz. Vamos dar um F5 de novo. Apontar para o Prograde.
Quando tiver faltando mais ou menos 30 segundos, eu vou começar a acelerar. Calma aí que tá muito forte esse TWR, né? É, muito forte. O nosso tempo aqui não pode estar muito... Tipo assim, a gente tem que manejar esse tempo até o apoastro para ele não ficar muito alto, né? O nosso tempo até o apoastro tem que estar um pouco menos que 1 minuto e um pouco mais que 30 segundos. Bem, entramos em órbita e a nossa órbita ficou péssima. 103 km de apoastro e 71 de periastro. Eu quero fazer uma órbita alta e com 279 de ΔV, eu acho que eu consigo fazer uma órbita alta ainda, porém eu não sei se eu conseguiria desacelerar o suficiente. Então, bem, eu vou estar arriscando porque eu quero fazer uma órbita alta. E mesmo que no pior dos casos a gente fique sem combustível, eu ainda consigo voltar para Kerbin mesmo assim. Bem, vamos lá, vou dar mais um F5 e agora eu vou estar acelerando o tempo até a gente ir lá no nosso periastro. Bem, agora no nosso periastro, faltando 10 segundos, vamos acelerar no nosso prograde. Vou dar uma olhada no meu combustível. Eu quero que o meu apoastro esteja em mais ou menos 500 mil metros. Deixa eu ver, 300 mil, vai faltar... Acho que até uns 80 de ΔV tá numa margem de segurança. 80 de ΔV a gente ainda consegue fazer uma... A gente ainda consegue deorbitar, né? 419 mil tá bom, já é uma órbita alta. Então vamos lá, dar um quick save e vamos acelerar o tempo até a gente chegar perto do nosso apoastro. F5 de novo, deixa ele apontar para o nosso prograde. E agora vamos finalmente poder fazer novos experimentos. Agora vamos fazer... Vamos fazer um reporte da tripulação. Agora nós estamos no espaço alto sobre Kerbin. Vamos manter. Fazer um reporte EVA. E agora vamos estar fazendo nossos outros experimentos. Observar o Mystery Gu. Perfeito. Fazer um log de temperatura e fazer um log de pressão. Pegar isso, pegar isso, pegar isso e restaurar isso. Agora vamos fazer uma observação do Science Junior. Coletar, restaurar. E é isso. Estamos em órbita, basicamente. Eu poderia até deixar o Bob aqui se eu quisesse, que mesmo ele do lado de fora assim, ele não vai sofrer nenhum arrasto aerodinâmico, ele não vai morrer, não vai acontecer absolutamente nada. Acima de 70 km, a gente já não sofre nenhum tipo de arrasto aerodinâmico, desaceleração de gravidade, a gente não sofre absolutamente nada. Essa vista é simplesmente fenomenal, cara. Mesmo sem mod de gráfico, esse jogo é lindo demais. Bem, vamos parar de ficar apreciando o jogo, porque senão a gente nunca vai voltar pra Kerbin e vamos reentrar na nossa cápsula. Vou dar mais um F5 para caso qualquer coisa aconteça de errado. E agora que a gente ainda tá... Bem, a gente tá caindo... A gente tá saindo do nosso apoastro, mas a gente ainda tá no nosso apoastro. Bem, a gente não tá na parte ideal do apoastro, mas aqui ainda tá de boa. Vamos estar desacelerando aqui no nosso retrograde para a gente diminuir o nosso periastro e poder fazer a reentrada em Kerbin. Fazendo bem devagar mesmo, porque eu não quero que isso aqui esteja muito acentuado. Quero que esteja por volta de 39 mil metros. Tá, 39.900 está perfeito. Mais um F5, ainda sobrou 55 de ΔV. Vamos... deixa só eu reconferir mais uma vez para ver se os dados estão corretos. Ok, aparentemente está tudo correto. E dessa vez vamos colocar a nave de lado para a gente poder fazer a separação. Lembre-se, nunca separe o seu prograde e o seu retrograde é a sua frente e trás de uma órbita. Nunca separe indo para frente ou indo para trás. Sempre separe aqui no seu
no seu ângulo normal ou no seu ângulo antinormal, que é meio que o seu esquerda-direita. Eu tô simplificando, mas é mais ou menos isso, tudo bem? Então vamos lá, vamos acelerar, porque, né, vamos cair logo em Kerbin. Oh, coisa boa, vamos tá caindo em Kerbin de dia. Deixa eu apertar V para trocar a câmera logo, né, para ficar uma câmera um pouco melhor. E vamos dar desacelerando para ele voltar para o nosso retrograde. E agora vamos estar realmente fazendo uma reentrada em Kerbin. Agora, finalmente, com com os gráficos aerodinâmicos ativados, né? Porque antes estava desativado, então apreciem essa reentrada. Bem, devido à forma com que eu fiz a reentrada em Kerbin, ela vai demorar bastante, então eu vou estar dando uma leve acelerada aqui, né, para também não ficar demorando muito, porque a gente vai ver várias e várias e várias reentradas ainda nessa série, então, bem, vamos lá. Vamos estar acelerando um pouquinho mais, deixa ele já desorbitar. Bem, estamos chegando aqui perto do solo, vamos ativar o nosso paraquedas de desaceleração. Eu acabei ativando um pouco tarde, gerou muita força G, mas não tem problema, esse paraquedas é muito forte. Ah, outra coisa, ficou com... Foi praticamente certinho, né, a quantidade. Descarta ele, dá uma desacelerada e abrir o paraquedas sem estar com a aceleração ativada. E bem, eu vou só pousar isso aqui na água e recuperar a cápsula. 121 pontos de ciência que a gente tem agora. Assim como eu disse, o ganho de ciência fica exponencial. Bem, vamos então no nosso prédio de pesquisa e desenvolvimento. Vamos estar liberando aqui, dessa vez, eu vou estar liberando aviação. Porque eu quero já no próximo episódio criar um avião e dar uma passada lá no Polo Norte. Então vamos estar liberando aqui o nosso Aviation. Sobrou ainda 76 pontos. Vou pegar o Advanced Rocketry. Se bem que eu tô pensando se eu pego o General Construction. Porque isso vai liberar o Strut Connector. E aí eu vou poder fazer foguetes praticamente do tamanho que eu quiser. Sem me preocupar. Eu vou pegar o General Construction primeiro. E com 31 pontos, infelizmente, a gente não consegue desbloquear nada. E tudo bem, sem problemas. Eu vou estar então fazendo um avião de ciências para pousar lá no Polo Norte e talvez nas montanhas e coletar muita ciência. Mas é claro que isso não vai ficar para esse vídeo. Te vejo no próximo.